doutor, tudo bem com você? Aqui é Angelino Cariello e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre pitose palpebral. Antes de dar sequência, eu gostaria que você se inscrevesse nesse canal se você ainda não é inscrito e não esqueça de deixar o seu like e também apertar o sininho para que quando tiver algum vídeo novo você seja comunicado. A pitose palpebral nada mais é do que um mau posicionamento da pálpebra superior. Então, a pálpebra se encontra mais baixa do que o esperado. Existem diversas classificações para pitose, mas a classificação mais aceita hoje em dia é a classificação de Fru da década de 80. Essa classificação é interessante porque ela faz uma correlação com a fisiopatologia e ela consegue, então, estabelecer qual seria o tratamento mais interessante e, dessa forma, então, o prognóstico melhor para aquele tipo de tratamento. Bom, a classificação de Fru, ela divide a pitose em 4 grandes grupos. Pitose neurogênica, aponeurótica, biogênica e pitose mecânica. A pitose mecânica é muito fácil da gente imaginar o que é. É alguma massa, algum tumor, alguma massa que está fazendo um peso na pálpebra e está então causando a pitose, causando um mau posicionamento da pálpebra. Por exemplo, um calásio muito grande, um cisto sebáceo, um hemangioma, algo que está fazendo uma massa ali, que está empurrando. Aquilo é pitose mecânica. E a pitose mecânica é fácil da gente tratar, na maioria dos casos, Basta remover o tumor aí que está causando esse peso, essa ação mecânica na pálpebra. A pitose neurogênica, como o próprio nome fala, o problema principal está no nervo. A gente sabe que o nervo que eleva a pálpebra é o terceiro par. Então, uma lesão de terceiro par, por exemplo, pode dar uma pitose neurogênica. São pitoses mais severas e com o prognóstico um pouquinho mais limitado. A pitose miogênica, o defeito está no músculo. Então, por exemplo, a pitose congênita, o músculo ele nasceu mal formado, ele nasceu com um certo defeito, e ele não funciona tão bem. Então essa é a pitose miogênica. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a pitose aponeurótica. O que é a pitose aponeurótica? A pitose aponeurótica, o nervo está funcionando muito bem. O músculo também, ele é um músculo saudável, na maior parte dos casos. O problema está na aponeurose. O músculo, a aponeurose se enfraqueceu e então a aponeurose se soltou do tarso. Ela soltando então do tarso, o tarso assume uma posição mais baixa e aí então a pessoa desenvolve o quadro de pitose. O termo pitose isoladamente talvez não seja o mais adequado, uma vez que a gente tem pitose de outros tecidos na medicina. Então o ideal seria falar pitose da pálpebra ou blefaropitose. Bom, aqui do lado tem a foto desse paciente, A gente observa que é um paciente com uma certa idade. Isso já remete a gente a pensar na pitose de etiologia senil, na pitose involucional, Entretanto, às vezes a gente se engana. Não é porque o paciente ele tem uma certa idade que obrigatoriamente a pitose dele é senil. Esse paciente pode ter, por exemplo, alguma distrofia, pode ter, por exemplo, uma miastenia graves, ou alguma outra condição que pode levar à pitose. Mas, epidemiologicamente, sem dúvida, que o fato do paciente ter uma certa idade já leva a gente a pensar na etiologia senil. Vamos observar aqui, é claro que o paciente ele tem outras alterações, como a gente consegue ver aqui uma dermatocálase, projeção de bolsas de gordura, E a gente também observa que ele tem uma pitose significativa do supercílio, Então, esse paciente, o ideal para ele, pensando também na questão estética, seria, além da correção da pitose, remoção da dermatocálase, também a elevação do supercílio, A suspensão desse supercílio que está caído, Só que a gente observa uma assimetria do supercílio. A gente vê que o supercílio do lado esquerdo, ele está muito mais alto. Então, essa elevação do supercílio à esquerda é uma elevação compensatória, Então, para a gente saber a real posição do supercílio desse paciente, a gente tem que pedir para ele relaxar, tem que pedir para ele fechar o olho, fazer uma massagem assim, pedir para ele relaxar bem o supercílio para a gente ver a posição real desse supercílio, porque provavelmente o supercílio do lado esquerdo vai estar na mesma posição do lado direito. É claro que tem pacientes que ficam muitos anos com essa pitose e eles acabam desenvolvendo uma contratura muscular e às vezes é difícil
mesmo com a correção da cirurgia, às vezes é difícil do paciente recondicionar de novo essa musculatura. Então ele fica com essa simetria no supercílio, né? Mas a maioria dos casos, corrigindo a pitose, o supercílio ele assume uma posição mais simétrica, né? E esse é o problema, que a gente está diante de um caso aqui de um paciente que tem uma pitose do supercílio. Se você corrigir só a pitose palpebral, tirar a dermatocálase, pode ser que o paciente ainda tenha que ficar fazendo força com a testa para poder abrir mais o olho por conta do supercílio, que vai ficar muito pitótico. Ou mesmo uma questão estética, né? Você corrige a posição palpebral, você tira o excesso de pele, melhora ali o aspecto do olhar, entretanto, o supercílio ainda fica numa condição pitótica antiestética, né? Bom, o que mais que a gente observa aqui? A pitose, ela é bilateral, só que ela é assimétrica. Isso é muito comum nesses pacientes ter pitose bilateral, só que assimétrica, né? E a gente observa aqui que essa região aqui é muito funda, ó, tá vendo? O que seria essa região? Aqui seria o sulco palpebral. Então a pálpebra, ela tem uma estrutura anatômica chamada prega palpebral e um outro marco anatômico chamado sulco palpebral. Eu estou fazendo essa pausa aqui para falar sobre isso porque esses dois termos se confundem muito. É muito comum a gente falar em congresso, falar em aula. Eu mesmo, às vezes, eu estou dando aula e eu mesmo me confundo. Vou falar de sulco, falo de prega, vou falar de prega, falo de sulco. Mas uma coisa é a prega e outra coisa é o sulco. A prega palpebral, como o próprio nome fala, é um pregueamento. É como se a pele ela tivesse pregueada, né? Então, é o que a gente observa aqui na nossa pálpebra. Quando a gente fecha o olho, a gente observa uma marquinha, que é um pregueamento da pele. Isso é a prega palpebral. E o sulco? O sulco é uma reentrância, é uma valeta, que ela fica onde? Em cima da prega. Ela é superior à prega palpebral, tá? Uma reentrância. O que acontece é que esses pacientes que têm esse tipo de pitose, aqui no caso é uma pitose aponeurótica do tipo senil, né? A gente vai ver a propedêutica logo adiante. Mas o que acontece aqui nesse caso, o paciente ele perde a prega. A gente observa que a exposição tarsal, né, o tarsal plate show, né, a exposição tarsal, ela é muito grande, ela é assimétrica. Ó. Se a gente levantar esse supercílio com o dedo, a gente vai ver que, como a pitose é bilateral, ele tem uma exposição da placa tarsal grande nesse olho também. Mas aqui, evidentemente, a gente vê aqui, como ele está fazendo essa compensação do supercílio, a gente vê aqui uma exposição da placa tarsal muito grande. E a gente não observa a prega, né? Esse paciente ele perdeu a sua prega na pálpebra. E aí a gente observa um sulco muito alto, né? A pele está retraída para dentro. É claro que com a senilidade existe uma absorção da gordura orbitária, né, pela própria o aspecto involucional, mas aqui existe um outro motivo para essa gordura ela tá para dentro, né? Um desenho esquemático da anatomia. Então aqui a gente tem um desenho esquemático da anatomia. Seria um corte sagital, né, pegando ali a região central ali, né, a linha médio-pupilar, né? Nesse corte sagital, o que a gente observa? A gente vê que tem aqui a pele, debaixo da pele tem a musculatura orbicular, né? A musculatura orbicular ela recobre a placa tarsal, aqui é a margem da pálpebra superior, né? Então a gente vê que na porção anterior da pálpebra a gente tem a saída dos cílios, e aqui atrás a gente tem a placa tarsal com a glândula de meibômio. Então aqui seria o orifício da glândula de meibômio, e aqui no meio a gente teria então o que a gente chama de linha cinzenta, que é um marco anatômico ali da borda palpebral. E o revestimento aqui do tarso, na sua porção posterior, é formado por conjuntiva. A conjuntiva, ela forma um fundo de saco, né? E ela também vai recobrir o bulbo ocular, formando esse fundo de saco aqui. Bom, qual é a musculatura que levanta a pálpebra? É esse músculo aqui, indicado por essa seta aqui, esse músculo vermelho. Ele tem uma porção carnosa, né? E depois, aqui na frente, a gente tem um ligamento, chamado ligamento de Whitnell, que ele serve como uma polia. Porque o músculo, ele puxa, né? Ele puxa para trás. Só que a pálpebra, ela vai para cima. Então, existe um sistema de polia, né? Existe essa trave aponeurótica, chamada ligamento de Whitnell, que modifica
o vetor da força. Então, embora o músculo ele puxe lá para o fundo da órbita, ele se contraia, né, e faça uma força de tração para trás, para o fundo da órbita, a pálpebra vai para cima por causa dessa polia, que é o ligamento de Whitney. Então, a parte muscular do levantador da pálpebra, quando ela chega ali perto do ligamento de Whitney, ela sofre um afinamento e progressivamente ela se torna um tendão. E esse tendão, ele vai emitir fibras para o tarso, né? Ele vai se inserir aqui na região anterior do tarso, só que ele vai emitir pequenas fibras aqui que vão atravessar a musculatura orbicular e vão se prender na pele. Por isso que forma a prega palpebral. A prega palpebral nada mais é do que a inserção do músculo levantador da pálpebra na própria pele, formando então a prega. Tem pacientes que têm uma prega bem marcada e tem outras preguinhas menos definidas, né? E além disso, a gente tem aqui, mais ou menos na região ali do ligamento de Whitney, né? A gente tem uma diferenciação das fibras musculares logo abaixo, né, adjacente ali, né, ao músculo levantador da pálpebra, existe uma diferenciação dessas fibras em fibras musculares lisas, que vão ser inervadas pelo sistema simpático, que é chamado de musculatura de Miller. A musculatura de Miller, vai então se prender na região, na porção superior do tarso. Então o músculo de Miller se prende na porção superior do tarso e ele se encontra entre o levantador da pálpebra e a conjuntiva, tá? É um músculo que nessa porção anterior, ele é mais grosso que a aponeurose, ele é um músculo bem irrigado. Então quando a gente corta ele, né, durante a cirurgia, geralmente sangra bastante, tá? Bom, o músculo de Miller ele é responsável pela abertura da pálpebra no sistema de vigília, né? Quando a gente ativa o simpático no sistema de vigília, nossa pálpebra ela abre em torno de uns 2 milímetros. Então, quando a gente tem uma lesão do simpático, acontece que a pessoa acaba tendo uma pitose ali leve em torno de 2 milímetros, tá? A classificação de Fru, como eu falei, ela separa em 4 grandes setores, né? 4 grandes diagnósticos, né? Seria diagnósticos anatômicos, né? Neurogênico, aponeurótico, mecânico ou o miogênico, né? E aí, dentro de cada um desses diagnósticos, a gente tem os diagnósticos etiológicos, né? Então, a gente lembra que os diagnósticos na medicina, eles são sindrômicos, depois anatômicos e, por fim, etiológico. Então, a síndrome seria a síndrome da blefaroptose, né? Dentro dessa síndrome, a gente tem os diagnósticos anatômicos. Ele é neurogênico, ele está no nervo, ele é mecânico, né? Ele é causado por uma massa, ele é aponeurótico, o defeito está na aponeurose, ou ele é muscular, o defeito está no músculo. Então, esse seria o diagnóstico anatômico. E dentro de cada diagnóstico anatômico, a gente tem os diagnósticos etiológicos, né? Os diagnósticos baseados na causa. Por exemplo, dentro do neurogênico, você pode ter uma lesão do terceiro par, né? Lesão do terceiro par causa uma pitose neurogênica. Entretanto, você também pode ter a síndrome de Horner, né? A pessoa, por exemplo, leva uma facada aqui no pescoço, ou então tem um tumor de Pancoast do ápice do pulmão. Isso pode levar uma lesão no sistema simpático e causar uma pitose também anatomicamente classificada como neurogênica e etiologicamente classificada como Horner por lesão do nervo simpático. E assim por diante. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a pitose de etiologia senil, que ela está dentro da classificação anatômica da pitose aponeurótica. A pitose, conhecida como senil ou involucional, nada mais é do que a aponeurose, ela se fragiliza e ela se solta da placa tarsal. Qual a aponeurose? É a aponeurose do levantador. Então, olhando aqui esse esquema anatômico, a gente tem aqui o levantador da pálpebra, ele atravessa aqui o ligamento de Whitney e aqui, progressivamente, esse tecido muscular se torna uma aponeurose, que vai se prender aqui no tarso e vai se prender aqui também
as fibras vão atravessar a musculatura orbicular, se prendendo na pele, formando as pregas, como eu falei. E na condição senil, né, por uma condição involucional, os ligamentos se tornam mais frágeis e então essa aponeurose se solta da placa tarsal e aí o tarso, né, a pálpebra, ela assume uma posição mais baixa. Bom, a pitose aponeurótica, o que geralmente a gente observa é uma perda da prega. Como eu mostrei na foto anterior, o paciente tinha uma exposição tarsal bastante intensa. Ele não tinha prega palpebral. Por quê? Porque como a prega palpebral ela é causada pela inserção da aponeurose do levantador na pele, e como essa aponeurose se soltou, ela se soltou do tarso e se soltou aqui da pele também. Então, é por isso que o paciente ele perde a prega palpebral. Você observa a pitose e você não consegue ver a prega. E, por outro lado, o sulco se aprofunda. Por que o sulco se aprofunda? A gente tem que ter noção que as estruturas ali dentro da órbita elas estão todas interligadas. Você tem um sistema aponeurótico, né? Um sistema fibrovascular que interliga todas as estruturas. Né? Você não tem, por exemplo, um músculo completamente solto ali dentro da órbita, né? Ele está todo interligado por o seu epimídio, que liga um músculo no outro, né? Formando ali o sistema do cone, né? O cone muscular. Você tem vários ligamentos, você tem o ligamento de Lockwood, né? Conhecido como ligamento suspensório do olho, o próprio ligamento de Whitney, que eu falei. Então, todo esse sistema está interligado, os tecidos estão grudados um no outro. Quando a musculatura ela se desprende aqui da pele, e a tendência, aí causa pitose, a tendência de uma forma voluntária é o paciente querer abrir o olho. Então, quando ele abre o olho, ele contrai o levantador. E esse levantador, a tendência dele contraindo é ir lá para trás. Só que ele não está mais preso ao tarso, né? Ele está parcialmente preso ao tarso. Então, ele não consegue levantar muita pálpebra. Só que ele está preso aqui na pele, ele está preso na aponeurose que indiretamente também está preso na pele. Então, quando esse músculo ele vai lá para trás, ele leva a pele junto com ele. Por isso que o sulco fica profundo. Então, quando você vê um paciente com pitose senil, é claro, parte desse aprofundamento que você vê na região superior da órbita é causado pela atrofia de gordura própria da idade. Mas uma outra causa desse aprofundamento desse sulco é o fato do levantador, quando contrai, arrastar a pele junto com ele. Ele vai arrastar todo esse tecido aqui. Tudo que está grudado nele, ele vai arrastar para trás. Então, o septo vai com ele, a conjuntiva vai com ele, e a pele que está preso aqui no septo acaba entrando também, aprofundando, então, o sulco. Né? Então, ó, a prega palpebral seria mais ou menos aqui, né? A inserção das fibras da aponeurose na pele, e o sulco seria essa reentrância. Então, o paciente ele perde a prega palpebral e o sulco se torna profundo. Como a gente consegue ver aqui melhor no vídeo desse paciente. E aqui a gente observa então, ó, primeiro, a fenda palpebral. Né? Então, a fenda palpebral é uma das medidas que a gente assume para quantificar a pitose. Entretanto, a fenda palpebral ela não é assim uma medida completamente fiel. Por quê? A fenda palpebral ela mede a distância entre a pálpebra superior e a pálpebra inferior. Só que o paciente ele pode ter uma pitose da pálpebra superior, só que ele também pode ter uma retração ou uma queda da pálpebra inferior. E a fenda ela continua uma fenda grande. Às vezes tem pacientes com fenda com pitoses intensas, mas que tem fenda de 10, de 12, uma fenda considerada normal. Por quê? Porque além da pálpebra estar caída, a pálpebra de baixo também está retraída. Então você observa essa fenda maior. Como a gente vê até, né, no olho desse paciente. Ó, se você observar, a pitose está chegando bem perto da pupila. Provavelmente, na verdade, essa pitose ela deve cobrir a pupila, né? Só que o paciente está fazendo uma compensação com o frontal, uma compensação com o supercílio, né? Por isso que ela não está cobrindo completamente a pupila, mas é uma pitose bastante intensa, né? Só que a gente observa aqui, ó, que na pálpebra inferior a gente tem um scleral show. A gente tem aqui, ó, a gente enxerga o branco da esclera, a esclera aparente aqui. Então, se a gente for medir a fenda palpebral, a gente vai ver que essa fenda palpebral, como está sendo medida aqui, ó,
A fenda, para medir a fenda é muito fácil, né? Você pega uma régua milimetrada, você coloca aqui a marca zero da régua na pálpebra inferior e você vê qual é a distância entre a marca zero, né, e a pálpebra superior. Aqui no caso está dando 8 milímetros, né? Só que na verdade o que acontece? Você tem 1 milímetro aqui de escleral show, tá? Então a fenda, nesse caso aqui, se a gente for mais categórico, o ideal seria dizer que essa é uma fenda de 7, né? Com um escleral show de 1 milímetro, tá? Então a gente tem que estar atento que só a medida da fenda por si só não vai dizer, não vai quantificar se essa ptose é uma ptose leve, severa ou moderada, tá? Uma outra medida também muito utilizada, e aí sim mais fiel que a medida da fenda, seria a medida da distância margem-reflexo. Então, quando a gente joga luz no olho do paciente, né? Claro que aqui é uma foto retirada na lâmpada de fenda e a gente não tem como direcionar uma luz bem de frente no olho do paciente, né? Senão acaba cobrindo a minha câmera, né? Mas aqui, então, por isso que a gente observa o reflexo vindo pela lateral. Mas se a gente jogar uma luz de frente para o paciente, naturalmente essa luz ela vai formar um reflexo bem no centro da córnea aqui, né? E a gente mede então a distância entre o reflexo do centro da córnea e a margem palpebral. Isso é chamado de distância margem-reflexo superior, porque, é claro, também existe a distância margem-reflexo inferior, né? Ou também conhecida como distância margem-reflexo 1, né? A distância margem-reflexo superior é conhecida como distância margem-reflexo 1, né? DMR1, e a DMR2, que seria da pálpebra inferior, tá? Aqui, então, a gente observa o quê? Que essa distância, ela está 1 milímetro, talvez até menos de 1 milímetro, tá? Então, uma ptose intensa, uma ptose de moderada a severa, tá? Então, a distância margem-reflexo, ela vai quantificar para você o grau dessa ptose. Em pacientes caucasianos, o normal é essa distância ser em torno de 4 milímetros, né? Então, uma distância de 1 milímetro, a gente vê que é uma ptose ali de moderada a severa, tá certo? Bom, e aí a gente observa aqui, ó, o outro olho do paciente. O outro olho dele não tem ptose. Aqui, ó, mostrando, você vê que eu coloquei a luz e tirei a luz e a pupila contraiu, né? Então, a análise do reflexo fotomotor é importante também na propedêutica da ptose, para saber se não existe ali um componente neurológico associado, tá? Mas aqui a gente observa que nesse olho o paciente aparentemente não tem uma ptose. É claro que ele pode estar compensando essa ptose, né? Ele pode estar, pela lei de Hering, né? Ele está fazendo uma contração do outro olho, né? Para poder abrir o outro olho que está ptótico, e pela lei de Hering, os músculos que são agonistas, eles se contraem junto. Então, ele faz uma força para abrir o olho esquerdo e o olho direito também abre mais, então acaba mascarando uma ptose assimétrica, uma ptose que está mais concentrada no olho esquerdo. E aí, se você não detectar isso antes da cirurgia, você acaba operando só o olho esquerdo e depois você tira o estímulo da lei de Hering para o olho operado e o outro olho acaba desenvolvendo uma ptose, aí você tem que operar no segundo momento a ptose do lado direito também. Mas essa paciente específica, esse vídeo que eu estou mostrando não é o mesmo paciente da foto que eu mostrei no início da sessão ali, né? É um outro paciente. Especificamente esse paciente, a ptose dele era só do lado esquerdo mesmo. Então a gente vê que ele tem uma fenda aqui bem aberta, né? E você vê aqui que desse lado ele não tem escleral show, ó, né? Então aqui a medida da fenda palpebral, ó, ela é mais fiel. E aqui está dando uma medida de 10 milímetros, né? E aqui, se a gente for considerar aqui a distância margem-reflexo, entre 4 a 5, né? Então, quer dizer, 4, né? Então, aqui é uma distância margem-reflexo normal, distância de 4 milímetros margem-reflexo superior e uma fenda de 10 para um paciente caucasiano. Essas são medidas normais, né? E o paciente não tem a ptose nesse olho. Bom, e aí a gente observa aqui, ó, o paciente fecha os olhos, a gente observa aqui, vou voltar um pouquinho o vídeo, ó,
a gente observa que o paciente desse lado ele tem a prega. Então isso aqui é a prega palpebral, tá? E o sulco é essa reentrância aqui em cima. Então aqui é o sulco e aqui é a prega. Então o paciente tem a prega palpebral. Então é mais um sinal de que esse olho não tem uma pitose, pelo menos não tem uma pitose significativa, né? Uma pitose que precisa de um tratamento aí cirúrgico nesse momento, tá? É claro que o paciente, pela própria idade, apresenta um certo grau aqui de dermatocálase, né? E aqui a gente está fazendo o teste do reflexo de Bell, que é um teste muito importante também. Você pede o paciente fechar o olho, né? E a tendência é o olho ir para cima. E a gente tem que tomar cuidado, porque alguns pacientes têm reflexo de Bell invertido. Quando você puxa a pálpebra para cima, pede para o paciente fechar os olhos, o olho dele, em vez de ir para cima, vai para baixo. Só que às vezes o que você enxerga é esse branco aqui. Só que você tem que ver o movimento do olho. Ficou branco porque o olho foi para cima ou ficou branco porque o olho foi para baixo? Porque se você só olhar o branco do olho, às vezes você fala, tem reflexo de Bell, está presente, está bom o reflexo de Bell. E na verdade o paciente tem um reflexo de Bell invertido. E aí quando você opera a pitose dele, ele pode ter uma exposição da córnea e aí ter sintomas irritativos. Então tem que checar para ver se você não está diante de um Bell invertido. Mas o teste do reflexo de Bell, né? E saber se ele tem um reflexo de Bell bom, forte, é muito importante quando você vai pensar em indicar cirurgia. Bom, aqui então o excesso de pele da dermatocálase, né? Você vê que aqui essa exposição tarsal ela é menor, né? Olha o outro lado, esse é o lado pitótico, ó. A gente vê que a exposição tarsal aqui, ó, ela é muito grande. E provavelmente esse paciente ele tem a mesma quantidade de dermatocálase, tanto de um lado quanto do outro. Mas você vê que a pele aqui ela fica retraída. Por quê? O levantador da pálpebra ele soltou do tarso. Então você não vê mais prega. Olha só como essa exposição tarsal é grande e ela é lisa, ela não tem a prega palpebral. Por outro lado, como o músculo ele contraiu e foi lá para dentro da órbita, ele acabou levando a pele junto. Então fica fundo aqui, parece que desse lado nem tem dermatocálase. Mas acredite em mim, a quantidade de pele desse olho é a mesma quantidade do outro olho, é que essa pele está ali para dentro, formando então essa reentrância, ó, esse sulco profundo. Ó, cabe até aqui o meu instrumental ali dentro, tá? Ó, e aqui, ó, você não observa a prega, você tem um resquício aqui de prega, né, um esboço de prega, mas você não tem aquela prega formada, porque a aponeurose se soltou do tarso, tá? Agora, então essas são sinais que a gente tem para dizer que esse paciente tem uma pitose e essa pitose é de origem aponeurótica, né? Então, quais são os sinais? Primeiro, a questão epidemiológica. É um paciente que já tem uma certa idade, então a gente pensa em pitose de etiologia senil, né? E aí, então, a etiologia senil geralmente é aponeurótica, mas a gente tem que confirmar isso através da propedêutica, né? Então, quais são os dados propedêuticos que remetem a gente confirmar que a gente está diante de uma pitose aponeurótica? Bom, a perda da prega palpebral, o sulco profundo, né? E uma pitose ali moderada. Bom, tem mais um outro teste que esse sim é fundamental para ajudar a gente a fechar esse diagnóstico, que é o teste que vai medir a excursão do levantador da pálpebra, chamado de teste da função do levantador, né? Esse teste, então, ele vai dizer se esse músculo ele está saudável ou se ele está doente. Porque na pitose aponeurótica, o músculo levantador da pálpebra está saudável, né? Ele não está doente. Então, ele tem que ter um poder de contração normal, né? Já uma pitose miogênica, por exemplo, uma pitose congênita, ou às vezes uma pitose por uma miastenia graves, ou uma pitose neurogênica por lesão do nervo, essas pitoses elas apresentam o quê? Defeitos ou no nervo ou no músculo. Então, ou o músculo está doente ou o nervo está doente. Então, a contração muscular vai ser deficitária. Então, você vai ver uma excursão menor desse músculo.
Qual que seria o valor normal para a função do levantador, para a medida da excursão do levantador? O valor normal seria em torno de 14, 15, né? É claro que você encontra pacientes até com função do levantador de 18, 20, mas a maioria dos pacientes está em torno ali de 15. Quando você vê uma função abaixo de 12, você começa a suspeitar que existe algum comprometimento ali muscular também, né? E é claro, as pitoses de etiologia neurogênica, né? Como o nervo, como o músculo é denervado, a contração praticamente não existe. Então, a função do levantador é praticamente nula, tá? Aqui, como é uma pitose de etiologia senil, aponeurótica, a aponeurose ela se soltou do tarso, só que ela continua, o músculo é saudável, ele continua tendo a sua excursão normal. Então, a gente vai encontrar aqui uma função de em torno de 14, 15. Bom, como que a gente faz esse teste? A gente pega uma régua e pede para o paciente olhar para baixo. Não fechar o olho, mas olhar para baixo. Geralmente nesse teste a gente tem que neutralizar o frontal, tem que fazer uma pressão aqui no frontal, porque às vezes o paciente ele acaba fazendo força com o frontal, tentando levantar o supercílio e isso pode falsear um pouquinho o teste, tá? Mas aí você pede para o paciente olhar para baixo, e você põe a marca 0 da régua no rebordo da pálpebra superior aqui, né? Junto ao cílio. E aí você pede para o paciente olhar para cima. E você vai ver o quanto que essa pálpebra excursona, tá? Então, se você tiver uma medida aqui de 15, ó, né? Se a pálpebra inferior for aqui para cima, em torno de 14, 15, daqui para cima, quer dizer que o músculo está saudável. E aí a pitose provavelmente de origem aponeurótica, tá? Agora, se você encontra uma função muito baixa, por exemplo, o paciente olha para baixo e para cima e você vê mexer só 2 milímetros, 1 milímetro, uma função muito baixa, então provavelmente esse músculo está denervado, provavelmente uma pitose neurogênica. Agora, você tem uma função intermediária, né, uma excursão aqui de 5, 6, 8, esse músculo está enfraquecido, né? Então ele é um músculo doente, aí a gente pensa mais numa pitose miogênica. Então esse teste aqui da função do levantador, ele é o principal teste propedêutico que vai ajudar a gente a chegar no diagnóstico etiológico correto e aí sim partir para a decisão de tratamento cirúrgico que a gente vai oferecer para o paciente, tá? Então vamos ver o teste nesse caso aqui. A gente pediu o paciente olhar para baixo e a gente pede para ele olhar para cima. Olha só onde vai a pálpebra dele, ó. Olha para cima agora, olha para onde foi, ó. Olha para baixo, olha para cima, ó, para baixo, isso, põe a marca 0, olha agora para cima, isso, olha lá para onde foi, ó, tá? Então, a gente observa aqui que o paciente, ele saiu do 0 e foi até aqui, ó, 14, 15, tá? Então, uma excursão normal. Esse músculo está saudável. Por que o paciente tem a pitose? Porque o músculo, embora saudável, ele desinseriu do tarso, né? Então, ele continua contraindo normalmente, ele leva o tarso junto com ele, porque, como eu falei, o músculo está preso no sistema aponeurótico, ele está preso no septo, ele está preso na pele, e a pele está presa no tarso, então, indiretamente, o tarso ele sobe junto, né? Mas você vê que a excursão é normal, provando então que esse músculo é saudável e o que aconteceu aqui etiologicamente foi que a aponeurose soltou do tarso. Como esse músculo é saudável e a aponeurose simplesmente soltou do tarso, o tratamento aqui cirúrgico vai ser a reinserção da aponeurose. Então a gente abre a pele, aproveita para tirar já a dermatocálase e a gente sutura a aponeurose na placa tarsal de novo para a gente ter então a correção dessa pitose. Então, para finalizar, só para lembrar os dados propedêuticos que confirmam para a gente o diagnóstico de pitose de etiologia senil ou também conhecida como involucional. A gente observa aqui uma distância margem reflexo pequenininha, né? O normal é 4 e tem a distância de 1, mostrando que ele tem uma pitose de moderada a severa, né? O que mais que a gente observa? Uma fenda menor, né? Então você vê que no olho contralateral ele tem uma fenda de 10 e nesse olho uma fenda de 7 milímetros, tá? Outra coisa aqui, ele tem aqui uma exposição tarsal grande, ó, tá?
Então a placa tarsal está muito exposta. Ele tem aqui perda da prega palpebral e o sulco palpebral profundo. Esses achados você também pode encontrar em outras pitoses. Você pode encontrar pitoses congênitas que têm também perda da prega, também uma exposição tarsal mais aumentada. O sulco profundo geralmente não, né? É porque o problema na pitose congênita é um defeito do músculo, uma pitose de origem muscular, né? Mas você pode encontrar outras etiologias com padrão semelhante, mas o que vai diferenciar realmente a pitose aponeurótica dessas outras condições é a função do levantador. O paciente apresenta, nesse caso em tela, uma função do levantador de 14 milímetros, né, 14, 15 milímetros, que é uma função normal, prova pra gente que o músculo está saudável e o que aconteceu aqui foi só uma desinserção, basta reinserir o músculo de novo, que a gente consegue corrigir essa pitose. Muito bom, gente, então é isso, pitose aponeurótica. Não deixe de curtir o nosso canal, deixar o seu like, para que esse conteúdo possa atingir a maior parte de médicos, né, e a gente possa contribuir com a disseminação do conhecimento de forma gratuita e de qualidade.